São inúmeros os ingredientes que compõem o filme original, assim como todos os componentes que constituem um remake com personalidade própria. Claro, tem um roteiro e uma voz que se distinguem dos outros, mas pensamentos e memórias são únicos e carregam um senso do próprio destino. Cada um desses elementos é apenas uma pequena parte dele. Coletam-se informações para usar à sua maneira. Tudo isso se mistura para criar uma mistura que me forma e dá origem ao novo episódio da Procura do Remake Perfeito. Eu sou o Vince. E eu sou a Manu. E hoje vamos falar de A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson. What's a simulated experience again? O episódio ficou longo e a gente vai dividir em duas partes. Então você vai ouvir primeiro esta, que é a primeira parte, e depois tem a parte 2 que a gente vai colocar logo em seguida. Mas é só pra ficar um pouquinho menos pra vocês poderem ouvir mais facilmente. Ghost in the Shell. Revelando de cara. Não acho de longe o pior filme que a gente... Não, com certeza não. Não é o pior filme que a gente já viu. Assim... A gente já falou 2 episódios atrás do pior filme que a gente já viu. Mas é difícil assistir esse filme porque o Fantasma do Futuro, que é o Ghost in the Shell original, é um filme importantíssimo, assim. E não é importante pra só mim, pra gente, né? Mas pro cinema e, tipo, por tudo que ele representou, que a gente entra mais pra frente. Mas pra gente, sabe? E a gente tem uma história com ele, de ter assistido ele em vários momentos, de várias maneiras. Uhum. Inclusive sonorizado ao vivo. Tocando Muse na cena que... Billie Eilish, cara. Não, mas tocou Muse também. Tocava Muse, mas aquela cena Muse? da Muse. perseguição tocava Bad Guy. Ai, gente. Foi muito esquisito, cara, isso. Foi uma experiência. Foi esquisito. Mas, enfim, estamos aqui para falar de Ghost in the Shell. A gente vai ficar falando Ghost in the Shell, a gente não vai. Vigilante do Amanhã, o Fantasma do Futuro. Fica meio confuso. Né? Ghost in the Shell original e Exato. remake. E o Ghost in the Shell original de 95 e o remake de 2017. Exato. Com a Scarlett Johansson. E o que por si só gerou... Eu lembro da polêmica na época. Uhum. E eu lembro de ter meio que reduzido não é nem o alcance do filme, mas acho que, sei lá, a discussão sobre o filme, assim, porque ele foi... O filme nem tinha sido lançado ainda, mas quando foi anunciado Scarlett Johansson, quando começou a ver coisa com a Scarlett Johansson, e aí era tipo whitewashing, e aí o filme ficou parece que resumido ao fato da Scarlett Johansson ter sido do filme. Parte do elenco pra fazer a Major, sendo que o Ghost in the Shell é um filme de animação japonês e teoricamente o filme se passa teoricamente não, o filme se passa em algum lugar entre, sei lá, China, Japão, Hong Kong, eles não sei, não fala exatamente onde país, que é, né? mas tem um... Mas claramente não é os Estados Unidos, Exato. porque toda hora tem um representante internacional que é dos Estados Unidos lá. Eu acho que é interessante, o que eu tava ansiosa pra fazer esse episódio é que é o primeiro do tipo e a gente não vai ter tantos outros, né? Que é um remake de uma animação. A gente não trouxe animações até agora, né? Então, eu tava animada porque acho que para além de tudo que a gente pode falar, são 2 mídias completamente diferentes e que permitem a gente olhar para coisas diferentes e perceber o que foi interessante, que escolhas foram feitas que foram interessantes ou não na hora de fazer essa adaptação, sabe? Então eu tava bem animada pra falar. Eu nunca tinha visto o remake. Também não. O original eu tinha visto 4 vezes.
O original é isso que você tava falando, é um filme de animação, é um anime, né? Filme de anime japonês de 1995, ele é baseado num mangá, ele não é uma adaptação do mangá, tipo, palavra por palavra, que nem a gente tá acostumado a ver nas séries que a gente assiste no Crunchyroll, onde mais for. Ele já faz uma escolha ali, né, na hora de adaptar o mangá. Então, Mas, assim, que é uma escolha que depois o remake vai ter que fazer também, e que eu acho que é uma das fontes dos problemas. Mas isso que você falou é interessante, tipo, porque de fato, assim, eu acho que ele não é o filme perfeito nem de perto, assim, esse remake, sabe? Eu acho que ele tem vários problemas, eu tenho 3 páginas do meu caderninho anotado sobre basicamente os problemas que eu acho que ele tem, mas e os problemas que eu acho que ele tem vão muito além da questão da Scarlett Johansson tá lá, e que eu acho que é um dos problemas, tá? Eu não tô falando que não, pelo amor de Deus. Eu entendo o que eles quiseram fazer, mas ao mesmo tempo eu adoro ficar vendo os reviews, né, do Letterboxd, e um dos melhores que eu vi foi uma pessoa falando assim, cara, imagina isso, é uma mulher japonesa que é esbranquiçada, tá ligado? No processo de virar cyborg. Eles tiram o cérebro de uma mulher japonesa e enfiam num corpo branco, tá ligado? Que filme de horror é esse que eu tô assistindo? E se pensar por esse lado só, é bem esquisito. Exato. Mas eu entendo o que eles quiseram fazer nesse sentido. Não acho a melhor escolha. Falharam. Falharam. Vocês podiam ter... Se eles queriam relativizar isso e falar sobre, tipo, uma identidade e sobre o que é, tipo, usar o corpo da Scarlett Johansson pra traduzir essa ideia do ciborgue, do você continua sendo você mesmo se você não tem o seu corpo e suas memórias, e sei lá o quê. Eles não foram a fundo o suficiente nisso. Não. E não parece muito que quiseram fazer isso quase, sabe? No final, foi mais uma desculpa pra poder usar A Scarlett Johansson. uma nota de produtor do tipo, gente, estamos passando por um período de wokeness, de, sei lá, politicamente correto, que talvez a gente tenha que pensar o fato da gente usar a Scarlett Johansson aqui. Vocês podem escolha que colocar a gente alguma tá coisa fazendo. no filme sobre isso? Saca? E acho que a questão vai além disso também, né? Tipo, lógico que a Scarlett Johansson, por ser o nome do filme, o nome que tá lá, ela entra nesse lugar de ser a pessoa que tá representando, ainda mais porque a Makoto, a Major, né, no original versus Major agora. Makoto. Mas a gente, tipo, se for pensar, o elenco quase inteiro do filme é branco, sabe? Também. Então, acho que o problema vai muito além de você trazer a Scarlett Johansson. É isso, ela serve como bode expiatório nesse lugar. Eu entendo que eles estão falando de um mundo que já está tão globalizado também, que todo mundo mora nesse lugar, é uma cidade inventada, né? E que um país inventado e que tem essa troca de... Mas lá você vai ver que a maior parte das pessoas, das pessoas não, da língua que é falada e dos letreiros que você tem, são todos em japonês ou em chinês. As corporações também estão nesse lugar, mas as pessoas que vivem não, entendeu? Elas são caucasianas, então acho que a gente tem uma questão. Mas acho que a gente podia falar um pouco, começar o episódio como a gente costuma começar, falando um pouco do original, né? Sim, vamos passar. E da nossa experiência com o original. Me conta a sua experiência, porque eu quero A minha saber experiência é muito louca com o original. dela. Saber dela não, porque eu sei, né? Mas eu quero que você fale um pouquinho mais pra galera. Porque eu, assim, assisti a primeira vez, amei, mas assim, não entendi nada. Quantos anos você tinha quando você assistiu a primeira vez? Sei lá, tipo... Era meio começo de uma
filia, sabe? Não sei, nesse sentido, porque ele... Você tava na faculdade já? Foi uma época mais de escola, Tava cursinho? fazendo RI. Tava. Aí começa a minha pergunta pra você. Quanto que toda a parte de o plano de fundo de relações internacionais e problemas diplomáticos não te pegou ali pelo coração naquela época e hoje? Eu assisti esse filme dessa vez, assim, e aí quando ele começou falando de toda a parte de política internacional, o representante, os ministros do exterior e não sei o que lá, eu falei, nossa, o Vince deve, tipo, amar essa parte do filme mais do que qualquer pessoa que existe no mundo. Não, Pra além do resto. Fala comigo muito profundamente. Eu acho que, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu me formei em Relações Internacionais e eu gosto muito de tudo que toca isso. Então, até hoje é um tema que eu sigo, que eu leio sobre, mas é que a vontade de fazer cinema é maior. Então, Sim. foi por isso que eu fui pra esse lado, mas eu acho que tem essa questão deles falarem isso, mas é tão, sabe, passando pano e você, tipo, entender um pouco sobre relações que existem dentro do filme, mas que elas, assim, elas são importantes pros personagens, pra eles se reagirem conforme eles precisam reagir, porque eles ocupam cargos, eles ocupam lugares que eles precisam reagir de acordo com aquilo que eles estão fazendo. Ou aquilo que eles representam naquela organização. Mas pra gente em si, pro plot, pro drama, não é importante. Sim. Que eu acho que é uma coisa que o remake erra, assim, sabe? Nesses lugares, de querer trazer coisa pro plot, pro drama de personagem, pro drama da história do filme, que você fala, isso não é importante. Só, tipo... Eu não preciso saber Só deixa o personagem viver dentro desse mundo, entendeu? É legal, você não precisa ir a fundo nisso, você não precisa trazer mais do que é o básico necessário pra gente entender o que se passa dentro desse mundo que eles vivem, sabe? Sim, total. Então, óbvio, eu gosto disso, mas não é um fator. Eu assisti por causa das relações internacionais e porque eles, pra entender... Não, mas com certeza 20% do seu coraçãozinho deve ter sido ganho por esse... Pode ser, mas acho que... Mas eu tô falando isso, mas pra mim me interessa muito essa parte do filme também, tá? Sim, sim. Eu só tô falando porque eu sei que você... não, tem uma paixão ali que tem um sparkzinho quando acontece alguma coisa assim. Eu acho que porque eu assisti esse filme, eu tenho, assim, quase certeza que é por causa de Matrix. E Matrix e brace yourselves, tá ligado? Eu vou falar de Matrix hoje e talvez eu vou tentar não falar muito, mas vai sair. É um dos meus filmes favoritos. Matrix ou Ghost in the Shell? Os dois. Mas Matrix primeiro, porque foi o primeiro filme que eu assisti e eu fiquei assim completamente embasbacado, assim, com o filme, de virar e falar o que é isso? Sim. Sabe? E de ter aquela realização do tipo, foi o filme que criou pensamento crítico em mim sobre cinema, sobre filme. Sim. Porque é óbvio que eu assistia... É o filme que faz você estar aqui hoje? Não sei se é o filme que eu queria fazer, entendeu? Não, mas não o filme que você queria fazer, mas é o filme que fez você falar, cinema é um lugar que me interessa, criativamente. Pode ser. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, é isso que eu não sei se ele tá nesse lugar, sabe? Eu acho que ele tá nesse despertar... De um interesse pelo cinema. De um interesse mais crítico Sim. Assim, de... Para além do entretenimento. De assistir
algo e saber que nem tudo aquilo que eu assisto é bom, sabe? E começar a distinguir coisas, assim. Não é crítico no sistema de, tipo, vou virar um crítico de cinema e começar a falar sobre as coisas. Não, é mais no sentido de falar, tudo que eu assisti até aqui não é isso. Sim, entendi. Entendeu? Eu sei lá com quantos anos eu assisti Matrix. Eu era meio novinho, assim, mas foi um filme que me marcou nesse lugar, sabe? E aí eu comecei a buscar mais filme. Aí eu comecei a assistir. Eu lembro de assistir depois. Foi eu assisti numas férias. Não assisti no cinema. E eu aluguei. E aí depois assisti Laranja Mecânica. E aí começar a buscar mais coisas de filmes. E aí fui buscando informações sobre filmes e tal, e cinema. Sim. Então ele é um filme muito importante nesse lugar. Porque é óbvio que eu assistia muito filme antes. Sim. Mas, tipo, eu assistia o filme do Schwarzenegger, Queima de Arquivo, e falava, cara, esse filme é muito bom. Assistia Rambo 2, Rambo 3, e falava, não. Que nem eu assistindo Ela é o Cara 32 vezes e falando, cara, melhor filme já feito. Nada bate isso. Não tem outra coisa. Ainda adoro. Mas... eu gosto desses filmes. Assistia Comando, mas eu assistia esses filmes, Van Damme, sabe? Soldado Universal, e sei lá o que. E achava que era... Nossa, como esses caras não tem Oscar, sabe? Se eu soubesse que era Oscar, né? E eu assistia comédia romântica e, tipo, esses filmes assim, mais normal. E aí quando eu assisti Matrix, eu lembro de, tipo, ficar assim, eu falei, nossa, mano, esse filme parece que ele tá falando mais coisa do que eu tô podendo captar. E aí... E além disso, todos os filmes de ação que eu vi até agora, esse filme é o melhor de todos. Sabe? E ele ainda tem esse lugar que ainda... E ele tá além disso, ele vai uma além. realidade e ele tá falando sobre... Sabe? Eu fiquei meio estupefato, mas também maluco, assim, de querer saber mais. E aí, querendo saber mais do filme depois, eu lia, né? Ghost in the Shell. E tem algo sobre Ghost in the Shell. E você vê aquela introdução dele, é 100% Matrix, né? Tipo, as letras verdes formando o crédito inicial, né? As letras verdes, tipo, só daí você já percebe que tem alguma coisa, sabe? A conexão tipo, no pescoço. Exato. Os dilemas do filme também. Mas aí depois a gente pode entrar mais nisso. Assim, sim. E aí foi quando eu fui buscar. E assisti a primeira vez e falei... Nossa, é lindo. Mas... Extremamente. Gostei. Não tô entendendo. A primeira vez que eu assisti, eu odiei. Então, aí eu quero a sua curva com esse filme, assim. Porque eu acho que eu assisti... Sei lá... Não vou dizer dezenas de vezes, mas... Sim. Tá batendo ali, acho que já. Eu não assisti tantas vezes, com certeza. Eu assisti a primeira vez, eu não lembro quando foi, eu só lembro de não ter gostado do filme. Mas eu acho que eu não era, tipo, nossa, super nova pra não entender, sabe? Eu acho que eu devia ter meus 16, 17 anos, talvez. Foi. Mas... Não foi comigo a primeira vez? Com você? Não lembro se eu cheguei a fazer... vamos assistir Ghost in the Shell, que eu botei aí. Eu não lembro se foi isso, assim. Eu não sei. De você ter assistido e aí você ter tipo uma reação que eu falei assim, cara, achei que você ia gostar. Então talvez... Não, então talvez tenha sido com você. Porque eu de verdade não lembro. Então talvez eu não fosse tão nova. Eu devia ter então meus 19 anos, assim. Mas... E eu lembro porque eu não entendi porra nenhuma. Achei... Tipo, porque eu acho que eu tava... Tem uma coisa que a faculdade de cinema me formou e o mundo depois. Assistir filmes me formou, que é entender que que nem todo filme precisa ser, tipo, extremamente, ter um ritmo acelerado. Que, tipo, Hollywood não é cinema.
sozinho. Não é todo o cinema. Exato. Tipo, é cinema, mas não é tudo que existe, sabe? Então que existem outros cinemas e que eles são tão bons quanto e às vezes até melhores. Alguns filmes são melhores e Hollywood tem filmes que são também incríveis. Então, que tem esse outro lugar. E eu acho que eu sempre fui muito acostumada com o cinema hollywoodiano e a parte não cult quase, sabe, de Hollywood. Então acho que a primeira vez que eu assisti Matrix eu não gostei também. Eu achei meio podre. Mas também, a primeira vez que eu assisti Matrix, eu não assisti o primeiro. Eu assisti, tipo, eu não sei se foi o Revolution, se foi o Revelations, o outro. Sei lá, o outro que tem também, porque eram 3, né? Os 3 primeiros. É o Revolutions, É o... Aí, eu não sei. Deve ter sido o Revolution, porque se eu não lembro o nome do outro. Deixa eu pegar o ano dos... Mas... Não. É o Reloaded, o Revolution. Ah, não. É o Reloaded. Talvez tenha sido Reloaded. Não sei. Eu sei que eu peguei a história da metade, não entendi caralho nenhum. Achei aquilo uma porcaria, sabe? Fiquei irritada, assim. Então, tipo, eu tinha uma coisa de... Sei lá. Se eu não entendo o filme, eu não gosto do filme. Pronto, quase, sabe? E eu acho que eu tive um pouco dessa falta de pensamento crítico, de falta de entender outro cinema, sabe? Então, a primeira vez que eu assisti, eu não gostei. Eu fui ver depois a minha... Acho que a segunda vez que eu assisti, eu amei. Eu falei, meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? O que aconteceu? 5 estrelas, um like, é um dos meus filmes preferidos da vida. Que coisa maravilhosa, sabe? Tipo, foi... Sei lá, fiquei insana, assim, com o filme. E aí eu fui ver meu review no Letterboxd e era, tipo, 1 estrela. E eu falei, mano, o que tava acontecendo comigo naquele momento? Gente, como eu mudei, que coisa boa, como eu sou uma pessoa feliz hoje, sabe? Porque... E aí, depois das outras vezes, eu acho que só foi melhorando, sabe? Tipo, essa vez foi... Porque acho que eu vi depois daquela vez que eu odiei, acho que eu devo ter visto... Eu entendo que tenha sido pelo menos mais umas 3 vezes. Porque eu só lembro das 2 últimas vezes, eu sei que eu tinha visto antes da gente ir ao cinema assistir ele musicado, sei lá. E que eu achei esquisita a experiência com as músicas que estavam tocando lá, entendeu? Então... Você tinha dado 1 pro... Eu tinha dado 1 estrela, cara. Não é surreal isso? Meu Deus. Eu fui de 1 pra 5 em 2 assistidas. Em 2 assistidas. Só que acho que a segunda vez que eu assisti, tipo, foi um tempo depois e foi já mais madura, falando assim, vamos rever esses filmes que, tipo, que eu devia estar... que alguma coisa... Então, Matrix também eu não assisti de novo os outros 2. Eu não assisti nenhum outro depois. Eu só assisti o primeiro mesmo. E esse que eu nem sei qual que era. Quando eu vi o primeiro, eu falei, caramba, isso é muito bom, cara. Sei lá se eu não entendi a história, porque o outro que eu assisti era muita coisa já acontecida e eu não tava entendendo. Ou se eu só realmente, tipo, não gostei, sabe? O que foi que me fez não gostar? Mas o primeiro eu assisti, esse eu sei que eu assisti com você, que você sentou pra me mostrar, assim. Vamos eu lembro até hoje. onde a gente tava, sabe? Tipo, e eu lembro de, tipo, falar, caralho, isso é muito bom. Então, acho que tem essa coisa. Eu lembro de te introduzir e falar assim, eu não sei se... Existem muitos filmes bons e existem filmes perfeitos. O que a gente tá pra assistir é um filme perfeito. Sim. E eu não costumo fazer isso, assim, porque eu não quero vender algo a mais do que... Criar uma expectativa. Porque cada um assiste o filme do seu jeito e tudo mais. Sim. Mas Matrix foi um que... Eu falei, velho, não tem como, entendeu? Eu acho que eu tava colocando expectativas em cima do Ghost in the Shell a primeira vez que eu assisti, que eram expectativas que ele nem busca corresponder, sabe? Então, que claramente, o problema era eu ali assistindo o filme. Porque também, se for pensar, eu tenho uma formação de anime. Eu assisto anime e leio mangá desde que eu tenho, sei lá, uns 12, 13 anos.
conscientemente sabendo que era anime. Sim. Antes, lógico, desde pequena eu amava Pokémon, Digimon e tudo isso que passava na TV Globinho e que pra mim era desenho animado. Entrava nessa Sakura Card Captor, entrava no bolo do desenho animado. Não sabia que era uma coisa, era diferente da outra, até, sei lá, eu ir ler Naruto e assistir Naruto e entender que, não, pera, é diferente o que eu tava assistindo, o Pequeno Urso, do que eu tô assistindo aqui, sabe? Então, mas eu tenho uma formação, e é uma formação que sempre foi muito do... Aí vou nerdar aqui um pouco, mas tipo do shonen, que é aquele anime, aquelas histórias, ou do shoujo, que são as histórias feitas para as crianças. O shonen é para os meninos e os shoujos são para as meninas, mas que são histórias de ação, de aventura, de as garotas mágicas, sabe? Que tem essa carga, assim, de coisas que acontecem, histórias que se encerram ali e que eles... Lógico que tem pensamentos profundos. Naruto, se você vier falar que não tem, a gente pode ter uma conversa muito longa sobre... Mas que é isso, não é esse filme de 1 hora, de, sei lá, 70, 80 minutos e que tem, tipo, essa densidade, sabe? Tipo, se eu for falar disso, é Evangelion hoje, tá ligado? Que você vai chegar num lugar, num anime serializado, assim. Mas, tipo, que eu assisti, lógico que eu sei tem muitos outros, sabe? Mas a minha formação, então, eram esses filmes de Hollywood que eram ação o tempo todo, ou que a base deles eram ação ou uma comédia romântica, mas que não era esse nível de filosofia, sabe? Porque o original, ele tem muita ação, mas não é o foco dele, sabe? Ele a ação acontece ali. Ele é um filme de ação. E exato, ele é. Só que era o que eu esperava, um filme de ação, entendeu? E mesmo Akira, que foi um filme que eu assisti muito perto do Ghost in the Shell, não sei qual que eu assisti primeiro, Akira eu amei. Porque o Akira é mais... Mas o Akira é muito mais ação. Apesar dele ter também uma carga de filosofia também grande ali, carregada nele, ele é muito mais ação. Então eu acho que eu tinha uma formação que eu tava colocando em cima desse filme, uma expectativa de que fosse um filme completamente diferente. Aí me passa esse filme que eu não entendi bulhufas do que ele tava querendo falar ali, tá ligado? Essa coisa da Major, e o final eu não entendi nada do que aconteceu ali. Não, não tô nem falando dela ser uma criança, eu nem lembrava desse final. Juro, a gente assistiu acho que ano passado no cinema. Não, ano passado no cinema a gente assistiu, sei lá, ou retrasado. Não faz tanto tempo que a gente reviu esse filme. Eu tava assistindo aqui, eu falei, gente, eu jurava que o filme acabava com os dois deitados ali naquele museu, entendeu? Lembrava da cobra. Eu não lembrava que ela virava uma criancinha depois, sabe? Sim. Então, é uma coisa, é muito foda. Mas é muito foda. Então, a minha experiência é essa. Passar de odeio pra amo em 3 segundos, mas que tem uma coisa... Em 3 segundos não, mas em 2 assistidas. Mas que eu acho que tem muito a ver com essa formação do tipo de filme, do tipo de anime que eu assistia e de uma expectativa que eu tava colocando lá. E de talvez estar esperando tanto... Eu acho que... Não é que eu não entendi porque eu não tinha formação pra entender o que eles estavam querendo dizer. Mas eu acho que eu não entendi porque, eu não tava interessada nessa parte do filme. Eu queria ver a ação que não tava acontecendo. Então eu acho que eu já tava assistindo o filme frustrada e aquilo lá, pra mim, era só um falatório que não devia estar acontecendo, sabe? Para de falar! Exato. Vai perseguir o ladrão, pô! Exato. E ao mesmo tempo, e é isso, sabe? Hoje eu assisto... Vocês estão aí pescando, mergulhando. E pra mim... E é completamente o oposto, sabe? Eu adoro as cenas de ação, a sequência que eu minha sequência favorita do filme é a sequência toda ali do lixeiro, sabe? De quando a gente começa a seguir os dois lixeiros até o momento em que ele termina o interrogatório dele, sabe? É todo esse momento do filme, que deve ser o quê? Uns 15, 20 minutos de filme. É o meu trecho favorito do filme, porque eu acho que ele carrega muita coisa, sabe? E é sim uma sequência de ação. Talvez a sequência que mais tem ação do filme, quase assim, sabe? Mas ela é uma ação carro, com muita pé, coisa, corrida, sabe? Luta, tiros, tem tudo. Tem tudo. Gente invisível fugindo no meio de uma feira, sabe? Cenários maravilhosos. Missão Impossível
tem exatamente essa cena, a pessoa só não tava invisível. E ainda, tipo, momentos de contemplação. Exato. E reflexão dentro de tudo isso. E aí eu vejo hoje com, tipo... Eu acho que eu tô num momento da minha vida, faz uns anos, de começar a gostar de coisas alimentares, assim. De, tipo, pegar coisas que eu não gostava e comer e falar, nossa, hoje eu acho extremamente gostoso, sabe? Então, tipo, pô, odiava abobrinha, hoje eu adoro abobrinha. Eu odiava wasabi, hoje eu não consigo comer nada sem, tipo, de comida japonesa, sushi, assim, sem wasabi, sabe? Tipo, então, isso, muita coisa, sabe? Mudou. E aí eu acho que a mesma coisa tá acontecendo filmicamente, assim, mas aí não é só porque meu paladar mudou pros filmes, sabe? Mas é por causa de toda a formação de você assistir outro tipo de filme e de você entender que filmes são muito mais do que só uma sequência de cenas, uma desencadeando a outra, fazendo ação atrás de ação, atrás de ação. Muito mais. Exato, tipo... Não, e é muito mais, porque mesmo quando você pega um filme tipo Missão Impossível, ele não é só uma sequência de ação, sabe? Geralmente os que forem só uma sequência de ação não vão ser bons. Eles não vão conseguir passar uma mensagem pra fora, sabe? Tem que ter algum ponto de reflexão, senão pra que você tá fazendo isso, sabe? Não sei se pontos de reflexão, mas de momentos de personagem, né? De vida entre os personagens no filme pra você sentir alguma coisa. Pra você se conectar. Se você não se conectar com nenhum personagem, você não vai gostar. Eu não assisti o último Missão Impossível, mas o eu também penúltimo ainda não. É um que eu já não gostei tanto. Eu gosto muito de Missão Impossível. Mas tenho... Não é meu preferido. Se você quiser, passo a lista aqui, entendeu? Mas, ficha técnica do Tom Cruise. Mas não, a lista de meu top 10, entendeu? Sim, eu tô brincando. Mas eu acho que falta isso, porque ele ficou muito voltado assim, olha, ele tá fazendo isso, hein? Olha, ele tá pulando na, sei lá o quê, ou ele tá pulando de moto do abismo, ele tá pulando de avião, ele tá fazendo... E essas set pieces, assim, de construção do filme, que meio que se perdeu um pouco daquilo que também, da conexão entre eles e de momentos menores, às vezes, sabe? E óbvio que não é por isso que Missão Impossível é Missão Impossível, sabe? Mas é parte do que é Missão Impossível. Tendo isso também, acho que ajuda a construir ele. E é o problema que eu vejo no remake do Ghost in the Shell, que é... Eu acho os relacionamentos tão fracos no remake. Não tem relacionamento, basicamente. Os momentos pequenos não existem. E aí você tem lá... se liga, a gente tem aquela parte que a Major pula do prédio. Ou a gente tem aquela parte da perseguição, a gente tem aquela parte daquilo. E aí você vai querendo conectar dentro de uma história todos esses momentos do filme e esquece meio que de contar uma história mais coerente, saca? Tipo, que tem alguma conexão. E acho que esse é o grande... E tem uma coisa que eu acho... É isso, assim, tipo, essa coisa da conexão deles. Eu acho que o remake perde muita coisa, sabe? Ele releva muita coisa... Ele tenta fazer coisa demais e ele releva o que o filme, o original faz, sabe? Então, essa coisa toda da política internacional que tá rolando de fundo, que eu acho que é muito mais interessante, que a gente já falou e acho que vai falar quando a gente entrar no remake, de fato. A relação da Makoto com o Batou, cara, é muito interessante com o parceiro dela. Eu adoro a relação dos dois, sabe? Tipo, eu olho aquilo e falo, cara, esses caras, eles são, tipo, são irmãos, sabe? Tipo, você vê que eles, um ama o outro e num sentido que não é um sentido de, tipo, tesão e nananã. Não, eles têm uma química, mas é uma química de, tipo, de cuidado e de confiança extrema, sabe? Tipo, cara, o cuidado que ele tem de sempre que ela termina pelada alguma cena, ele bota um casaquinho nela, sabe? Tipo, e
E ela tá pelada porque a camuflagem ótica, né, dela, ela fica invisível, no corpo dela fica invisível, não é a roupa que fica, sabe? Tipo, eu acho isso muito interessante. O jeito como ela é a pessoa que ele confia, a forma como ele protege ela e leva ela embora e dá pra ela essa chance de seguir Como a eles outra se vida, abrem um sabe? pro outro, Tipo, conversam exato. sobre inseguranças um com o outro. A única pessoa pra quem ela fala das inseguranças dela é pra ele, porque é com quem ela conversa mais a fundo, sabe? O resto são outros tipos de relações. E até isso se perde essa relação dos dois, essa troca de confiança, existe zero, sabe, no remake. Tipo, quando ela vai contar as inseguranças dela, ela conta pra médica, sei lá, doutora lá que criou ela, sabe? Não é pra ele. Ele pergunta, ela se afasta, sabe? Ela fala, não, nada, tô bem, sabe? Então, isso, cara, me dói, assim, é uma pena, porque eu acho uma das coisas mais bonitas que o filme original tem dentro dele, é essa relação dos dois, assim. E como ele... Acho que tem uma coisa que o filme original faz, que é você ver um pedaço de uma história, sabe? Então, quando começa essa história, um monte de coisa tá acontecendo. A relação deles não começa nessa história, já existe faz um tempo. Não sei há quanto tempo exatamente, não lembro se eles falam, porque não é importante há quanto tempo. Mas você já tá numa relação ali muito próxima, sabe? A relação toda do grupo 9, do setor 9 é muito próxima. A coisa esse plano de fundo de relações internacionais, ele já tá acontecendo faz algum tempo, mas você entende mais ou menos o que tá acontecendo. Que é a maneira que você constrói uma cena boa. E eu não lembro quem falou isso, se é o Billy Wilder, se é Hitchcock, eu não lembro quem fala isso. Mas é um negócio do tipo, você, público, você que assiste, você é jogado numa cena que já está acontecendo. Então você, quando começa a assistir, você percebe que coisas já aconteceram antes. E o melhor momento de sair, o melhor momento de entrar é esse. Sim, exato. E o melhor momento de sair é antes das coisas pararem de acontecer. Então você conseguir fazer isso assim, e o filme tem muito esse o filme termina num recomeço, de você assistir ele, você já falar, já existe uma história consolidada aqui, assim, dessas pessoas, de relacionamentos e tudo mais. E também quando ele termina, você sai antes dele terminar, assim, porque agora uma nova história ainda vai começar e ao mesmo tempo que a gente já pega uma coisa que tá acontecendo e ele termina nesse recomeço, nessa história nova que tá para começar, sabe? Essa pessoa nova, né? Ela renasce ali, tá para começar. A gente vê um momento em que aquela fagulha da dúvida se acende também na cabeça dela, sabe? Então, a gente vê um pouco desse mundo normal antes de alguma coisa disruptar ele e o filme começar pra valer, digamos assim, sabe? O remake não dá esse tempo. Na primeira ação, ela já fica em choque. E você nem entende muito por que ela ficou tão em choque de ter matado a robô ali, sabe? Tipo, você fala, mano, por que isso mexeu tanto com ela? Ela viu que ela é feita do mesmo material que a robô. Mas ela não ela já sabia, e aí sabe? o cara tipo, vira não pra é ela, o Batou vira pra ela e fala, vocês não são iguais. Alguma coisa do tipo, você não é a mesma. E eu falo, e nossa, que é completamente, mano, você pode ser mais literal? Eu acho que eu precisava de um dicionário ainda ali, assim, na tela, ou o diretor entrando. Então, nesta cena, eu quis explicar isto pra vocês, tá bom? Vamos voltar para o filme. E que é isso, sabe? Tipo, eles não dão tempo de construção antes, construção prévia dela pra você sentir essa mudança. Eles não dão tempo, tipo, não fazem essa mudança. Ela chega de repente, daí de repente, estou insatisfeita com quem eu sou, estou insatisfeito com tudo. Que tipo, tem um problema também, sabe? No remake que... além de alguns outros. E depois, tipo, a gente vai entrar mais a fundo nele. Mas é que é isso que a gente tá comentando, de você entrar numa história que já tá acontecendo. E a ficção científica, quanto mais você entra numa história que já tá acontecendo, melhor. Porque se você for
lá pra trás e querer contar uma história de origem, você vai começar a enfiar um monte de informação. Porque eu preciso explicar isso aqui, eu preciso explicar aquilo que vai acontecer, eu preciso explicar aquilo que tá acontecendo, eu preciso explicar agora isso aqui. E aí vira uma coisa só de explicação, entendeu? Sim. Então, é o que ele tá fazendo. Ele quer contar a história de ah. origem da Major, a história de origem do Batou, por que ele pegou aquele negócio no olho, a história, sabe? Então é um monte de... Ele fala, não, isso aqui não é o que vocês assistiram lá, e tudo bem. Você precisa fazer escolha. Sim. O único problema pra mim é que você tinha todas as escolhas do mundo na sua frente e parece que você escolheu todas as erradas em todos os caminhos que você fez. E não assim, por errada, de, tipo, porque eu tô certo. Ou não. É que foi tudo tudo que acontece parece em reação. Sim. Então, se eles fizeram isso, eu vou fazer aquilo. Se eles fizeram aquilo, eu vou fazer isso. Sim. E aí não parece uma coisa de, tipo, realmente pensar o porquê você tá fazendo isso. Ou é mais você reagindo de uma maneira diferente ao que foi feito. E aí a gente chega nesse resultado que foi ele de querer ser 2, 3, 4, 5 coisas numa coisa só. Numa coisa só, exato. E eu acho que tem uma coisa que é, por exemplo, e isso tudo que você falou tá nas 2 primeiras sequências, as 2 primeiras cenas. São as mesmas cenas acontecendo no original e no remake, se for pensar. Só que eles invertem a ordem das 2. Então, o filme original começa com ela no telhado, tem uma reunião acontecendo no telhado de um hotel, tem uma reunião acontecendo alguns andares abaixo e ela tá ouvindo essa reunião acontecer. E aí, ela entra na reunião, ela pula do prédio, fica invisível e entra na reunião, mata quem tem que matar e pronto, a gente já corta pra próxima cena, que são os créditos iniciais. E aí, durante esses créditos iniciais, a gente vê ela sendo construída. Mas não tem fala, não tem ela antes no hospital, não tem nada disso. É só o corpo sendo construído em torno de um cérebro, basicamente. E aí, a partir daí começa a outra história. Começa o filme, né? O remake faz o contrário. Ele começa com a cena dela sendo construída, mas ele deixa um rabichinho no começo e ele deixa um rabichinho no final, que é ela no hospital ouvindo coisas tipo, o cérebro tá funcionando, mas o resto do corpo tá morrendo, basicamente. Aí a gente passa por exatamente a mesma sequência, eu vi aquilo e falei, gente, é o anime, sabe? Tipo, é exatamente os mesmos ângulos, praticamente, que ele faz praticamente igual. E aí depois ela acorda e alguém fala pra ela respirar normal e ela tem aquela cena até ela começar a respirar porque, sei lá, se afogou. Alguma coisa assim. E aí, na sequência, ela tá no topo de um prédio. 1 ano depois, aparece aquela legendinha maldita. 1 ano depois, e aí ela fica invisível, pula, tá ouvindo o que os caras estão falando, fica invisível, pula dentro, mata uma galera. E aí ela já sai complexada com quem ela é e o que tá acontecendo aqui, sabe? E eu falo, cara, a importância que você dá pra cada cena e o que você coloca de história em cada cena é completamente diferente, apesar das sequências serem basicamente as mesmas. Porque o original, ele pega e faz a sequência de abertura ali dele, a sequência que ela pula do prédio, é só mostrando, olha quem é ela, o que ela faz. Ela fica invisível, ela mata pessoas, ela é extremamente eficiente e ela é a Major, ela é major de alguma coisa. Ponto. É basicamente isso. Introduz ali a personagem. O segundo mostra o que é a personagem, só que sem dar uma profundidade para aquilo, sem querer mostrar tipo como backstory, não. É só mostrando a construção corpórea para você entender que aquilo lá é um ciborgue, sabe? Que o que tem de humano é o cérebro, basicamente. Enquanto isso, você tá vendo os créditos rolarem, entendeu? Ele tá passando uma outra informação. Então, essas 2 cenas não são as cenas mais importantes do filme, elas não revelam exatamente muita coisa, tirando quem é a Major.
A partir daí, você tá pronto pra começar a seguir a vida dela, sabe? Enquanto o outro tá tentando mostrar também quem é a Major, mas já tá tentando colocar coisa que, ó, isso daqui depois vai servir pro final do filme, porque é a história de origem dela, que todo mundo precisa saber, é o evento canônico ali dela, tá ligado? A segunda cena também é super importante, porque é o que vai fazer a ruptura dela. Eu falo, gente, calma. Eu nem tô interessada nessa mulher ainda, pra eu já me interessar pela ruptura dela, sabe? Então é muito louco como você pode ter duas cenas que são praticamente a mesma, que a decupagem é super parecida em alguns momentos. Lógico que o filme, o remake, essa cena que ela pula do prédio também, ele alonga muito, ele cria 70 mil outras camadas nela, que também eu não acho que precisava exatamente, sabe? E, tipo, você enfia um monte de coisa já ali que você não precisava, sabe? Tipo, calma, dá tempo da gente entrar no seu filme antes de jogar tanta coisa nele, sabe? Eu tenho Sei lá, tudo bem começar com o evento canônico, mas eu tenho respira um pouco. Eu não tenho problema com você fazer sequências de filme ou remakes de filmes, e acho que também por isso a gente tá fazendo esse podcast. Também tenho zero Mas, então, assim, isso não vai diminuir em nada o que é o primeiro filme, sabe? Aí eu lembro de quando foi sair Trainspotting 2, ela falou, não, por que o primeiro filme é tão... Assim, o primeiro filme é o primeiro filme, tudo bem, sabe? Ele a vai sequência continuar não vai existindo, estragar a existência do primeiro. sabe? A não sei que eles... Você fala durante no filme, faz assim, aquele filme foi uma bosta, completamente descrédito aquele filme, e agora vocês vão assistir um novo filme, e esse aqui que tá valendo, sabe? Mas não vai, enfim, ainda assim, sabe? Porque mas você não vai apagar da então eu não memória acho o filme que bom. seja um problema em si só. Agora, você fazer um filme, um remake de algo que é gigante. E mano, você não trazer nada, sabe, de uma visualização. Porque a gente cai numa coisa que, cara, eu quero falar sobre quero falar mais sobre o Ghost in the Shell original. Me dar mais contextualização. Não quero entrar ainda tanto, mas a gente já tá falando disso, então é uma posição meio ingrata de você estar fazendo isso, assim, porque você tem um filme que é icônico e tem cenas de ação que são incríveis, que você fala, ela pulando do prédio, aquela cena é maravilhosa. Ela lá em cima do prédio, vendo a cidade, e você, eu tipo, adoro parado, como aí ela você passa a vê mão, aquela cena que ela passa a mão no rosto, e a última coisa ela que faz some tudo são- isso, é ela lindo, entra, gente. pula, vai lá, tipo, mata o cara, ela só mata o cara, que era o trabalho, e pum, Acabou. e vai embora, sabe? Cirúrgico, assim, o trabalho. E aí, A mina é boa. quando eles vão lá e, tipo, olham pela janela toda quebrada, ela tá olhando pra cima, assim, pra eles, com uma cara meio, tipo, Trabalho feito. trabalho feito, se divertindo quase, assim, tá ligado? E aí ela passa a mão no rosto dela. E ela já apaga tá o rosto, ficando assim, toda ela já tá toda, invisível, o corpo né? dela já tá todo O invisível. cabelo tá invisível. Só o rosto faltam dela. os olhos, Então ela assim. passa a mão na frente do rosto e apaga tudo. Nossa, é lindo. Lindo. Isso. Eu amo essa cena. Eu também. Dela passando a mão no rosto, assim, sabe? Ontem assisti, arrepiei, assim, vendo, cara. E aí, É delicioso. cara, aí você vai fazer um filme. Você fala, tipo, você fica preso entre o que eu vou fazer? Eu vou fazer plano a plano essa cena, vou acrescentar algo novo, vou colocar uma visão minha, vou, sabe? Não, vou fazer um negócio completamente diferente porque eu penso ela de uma maneira diferente. É uma posição meio ingrata, porque se você faz algo completamente diferente, que você decupa ela de um jeito que você quer e esquece o original, o povo vai virar e falar também, sabe? Mas já tava ali. Era É só tão ter da hora, feito. faz igual.
Aí você faz igual. Pô, mas não tá igual o suficiente. Sim. Tá ligado? E aí não tem saída. Uhum. E aí, me parece que ele faz assim... Ele vai escolhendo momentos. E eu falando do remake, ele vai escolhendo momentos que ele quer colocar durante o filme. Então, acontece toda essa cena. Ela foge, ela pula. Essa cena é mais estendida, tem lá essa coisa com o robô, a geisha, o robô lá do chefão lá, do sei lá o quê. E que, mano, sabe? Sim. Não importa quase também o porquê que eles estão tendo aquela discussão, aquela negociação ali, assim. Sim. Uma puta negociação de... Só tá ali pra eu querer explicar alguma relação do filme. E aí você vê o representante da, sei lá, delegação africana, não lembro de onde que ele... Alguma coisa assim. Eu acho que não tem, ele eu nem acho que fala, ele eu só acho que é meio que, tipo, generaliza o negócio. generalizado, assim, né? Exato. E ele fala, mano, mas da onde que ele é, sabe? Uhum. E o dono da empresa lá de tecnologia. E aí ele... E o cara fala, mas eu não sei sobre isso e tal. E aí ele fala assim, você tá aqui conversando com o cara e você ainda tem resistência com isso e você tá falando filosoficamente sobre uma resistência que você tem. Se você tem essa resistência filosófica, você não está nessa mesa pra conversar sobre realizar esse negócio. Mas relevo isso, vamos... Tá sendo tratado ainda pelo cara o cara da Ranca lá como, tipo, uma pessoa de uma nação assim, sabe? Tipo, eu falo, nossa, gente, que legal que vocês estão fazendo, né? No filme, no começo do filme. E aí, assim, fala, mano, relevo isso, e aí você parte pra ação, e aí tem essa coisa, tipo, ela destruía o robô lá, e vê que ela não tem um furo no braço dela e a fiação e tal, e ela fica... E que ali não dói, mas depois dói pra caramba quando ela toma qualquer outro tiro, qualquer coisa ela assim, né? vendo com a robô, e aí, enfim, ela depois pula, vai embora e não passa a mão no rosto. Eu falei, nossa, mano, você não vai... Você fez tudo isso e não vai ter esse momento, sabe? Pra ele pegar esse momento e colocar no fim do filme e, tipo, falar assim, mas, mano... E sem nada, tá ligado? Pra quê? Se você não fez, você não fez. Sabe? Eu não sei, tipo, eu fico nessa com o filme de falar o que você queria fazer, velho. Eu não consigo entender o ponto, sabe? Nossa, eu fui pesquisar, juro por Deus, por que esse filme foi feito. Juro que foi essa pesquisa que eu fui fazer no Google, porque eu falei, gente, eu não tô entendendo por que fizeram esse remake, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas... Tipo, contextualização, assim, o anime é um marco da ficção científica, ele é muito importante, ele é icônico porque, assim, a representação dele do mundo de cyberpunk, ele é até hoje referenciado, assim, por muitos outros filmes. E aí, Matrix é Ghost in the Shell, sabe? Não é um remake de Ghost in the Shell, mas ele tá lidando com temas próximos, mas ele tá usando e fazendo homenagem a Ghost in the Shell. E aí, o anime tem essas reflexões sobre identidade e... Sobre a relação humano-máquina, o que é humano, o que deixa de ser. Consciência e humanidade. E, tipo, o que é ser humano. E a reflexão dela, tipo, eu sou humana se as minhas memórias são implantadas e sei lá o quê. E... Ela mas você é tratado como humano. E aí fica toda essa... Que é o monólogo que eu fiz um pouco no começo. São os inúmeros ingredientes que compõem um humano. Mas... Então, ele tá o tempo todo fazendo essa reflexão sobre o que é ser humano. E aí tem o Kojima fez, mano... Kojima. Deus do jogo. Lindo, maravilhoso, querido, que eu não pude ver. Kojima... No tipo, BGS. Ghost in the Shell também
vai influenciar videogame, entendeu? Vai influenciar o Kojima fazendo Metal Gear. Até o Death Stranding agora. Tipo, esteticamente, ele influencia esteticamente, ele influencia, tipo, filosoficamente. É um filme altamente filosófico, que é difícil de você assistir, às vezes, na primeira vez. Foi o que você assistiu a primeira vez, e eu fiquei, falei, eita, o que esse Eu filme acho que tá você tem que ir assistir esse filme já sabendo o que esperar, sabendo que você vai precisar prestar atenção nele, que ele não é um filme de ação do jeito que a gente conhece. E que ele vai te dar o tempo pra você refletir. Vai. Aí, mano, esse filme, assim, é destruidor. Ai, eu quero falar disso. Porque ele vai te dar o tempo pra... Quando ele te traz cargas de reflexão pesadíssimas, que você vai falar assim, nossa, caralho, estou... Não acompanhei o que eles estão falando. Porque a gente também, a gente assiste em japonês. Legendado. E às vezes é difícil também, porque é uma língua que não é comum pra gente, então a gente não tá acostumado. Fala você que não faz seu Duolingo de japonês. Mas não faz Duolingo. Mas... Então, tem uma barreira a mais de você conseguir captar a informação, porque você tá lendo e eles estão falando, e aí você perdeu, e aí... Então, às vezes, é mais difícil também de entender por causa disso. E aí... Mas, como o jazz, eu lembro de ler, sei lá, acho que era o Hobsbawm, falando sobre a teoria social do jazz. Não lembro se era isso. Eu não lembro o livro exatamente. Mas ele fala que o jazz sobrevive em lugares como o Brasil, como o Japão, Paris, sei lá, e distantes da origem dele nos Estados Unidos, porque a gente está acostumado a ouvir isso melodicamente. E então a gente não está ouvindo a letra. O significado, né? O significado, a gente não está fazendo nada disso. A gente não está ouvindo, mas a gente não está ouvindo letra. Então, nos Estados Unidos, ele evolui depois para ser mais música pop, para ser tipo isso tudo, porque você está consumindo a letra. A gente consome melodia. E é interessante isso, assim, sabe? Porque se você pensa também no filme agora, assim, quando você assiste o Ghost of... eu ia falar Ghost of Tsushima. Eu falei, Ghost in the Shell, vai rolar uns Ghost of Tsushima. original, pela primeira vez, ele tá trazendo vibes. Sim. Sabe? É uma estética, é uma coisa... Tudo bem, a informação tá aí pra ser captada, sabe? E a reflexão fica. Aí toda vez que você assistir, você vai captando mais e mais e mais, e ele vai ficando mais denso e mais impressionante ainda pra você, assim. E se antes eram momentos gigantescos, que eram aqueles momentos de ação e tudo mais e tal, ela pulando do prédio, ela correndo atrás, agora de repente fica tipo uns momentos menores. Sim. Mais importantes. Essas pausas que ele dá, né? As pausas que ele dá. Então, eu falei da coisa do Kojima, não, né? O Kojima, Você ele começou fala... a falar do Kojima, mas não terminou. Que ele resume a diferença dos dois filmes entre o tema central dos dois filmes, do original e do remake, como o original sendo, tipo, essa pergunta do que é ser humano, e o remake sendo quem eu sou. E aí, essa, acho que diferença, assim, não, sei lá, antagonista, porque tem o Ghost in the Shell. O original tá falando, sei lá, tem uns aspectos zen, budista, mas também ocidentais que você coloca ali no filme, porque o Ghost in the Shell não existe sem Blade Runner. Então, ele tem um elemento ocidental também que tá permeando ele. Sim. Mas quando ele vem pro remake, aí ele fica completamente americanizado de ser um individual, o individualista, quem sou eu, e vai nessa busca. E que tudo bem. É uma forma filosófica de você pensar. Sim. Só que o que me define... Só que ele não vai a fundo
E essa página toda de reflexão filosófica que existe no filme original é descartada Sim. no remake, que tem, sei lá, 20, 25 minutos a mais de filme. E não tem a E profundidade. não tem a profundidade em e lugar nem os nenhum, momentos tá de ligado? reflexão e de Exato. pausa que o filme original tem pra fazer. Total. E não é porque o filme original tá falando tá tentando responder essa pergunta, o que é ser humano, que ele tá fazendo isso através dela se entendendo como humana. Então, ela tá se perguntando também quem é ela, o que ela é de verdade. Mas ele tá conseguindo expandir isso pra muito além, né? Ali não, é tipo, não, só eu sou assim, ninguém mais é assim, eu sou única, nananana. Então, só interessa a mim essa pergunta, sabe? Então, sei lá, é muito... Você falou do começo, dos créditos iniciais. Quando você vai vendo ela sendo montada. E aí vem a trilha do Ghost in the Shell. Que é linda, Que é gente, eu linda. amo. E aquilo parece um ritual. Sabe? Ele leva isso de um lugar mecânico do produção Sim. capitalista de um produto pra ser uma realização ritualística. Quase religiosa. Exato. Sabe? Estou construindo um ser. E o que essa construção vai se realizar, entendeu? No que ela vai se realizar, no que ela vai dar. E é toda a reflexão sobre o que é a humanidade, sobre o que é a criação. Ele fala depois de, tipo, se o seu criador vai te buscar e tudo mais. Ele tem essa reflexão embutida no filme. Corta disso pra cena que ela acorda no quarto dela. Completamente na escuridão. E você vê a cidade lá fora. Mano, num plano só, você tá falando que essa mulher tá presa dentro de uma escuridão interna que ela não tá sabendo lidar. O mundo lá fora é aberto, é claro, é Sim. lindo, é tipo, tem vida, tem tudo isso. Ela não está se conectando com esse mundo assim, sabe? Em um Em um plano, velho. É lindo. Que é um dos planos mais lindos que existem, né? E que esse plano, sozinho, já gera todas as possíveis variações que foram feitas, homenagens foram feitas a ele no cinema, recriações dele, né? É muito foda. Ele é quase o equivalente a moto do Akira derrapando, assim. Sim, A exato. moto do Akira é filme, a moto do Kaneda. Do derrapando, que Que foi também feito também por todo mundo. Mas, cara, eu quero tentar fazer uma reflexão sobre o que é o remake através das reflexões que o Ghost of Tsushima... Mano, agora que eu falei Ghost of Tsushima uma vez, eu vou ficar falando isso o tempo todo. Tudo bem, sempre É que que hoje eu vi a falar propaganda Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei ainda também, então, tipo... Só pra deixar claro, Ghost of Tsushima e Ghost of Yotei é um jogo de videogame, tá? Que eu gosto muito bom, inclusive, vale muito a pena jogar. O Yotei vai ser lançado agora. E o Ghost in the Shell original faz. Então, eu quero tentar propor. E aí, no final, você me disse se deu certo ou não, mas... Eu queria fazer uma última... Falar sobre um último aspecto ali ainda do original. Ainda vou falar do original, assim. Ah, ok. Achei que a gente tava passando adiante. Se quiser, pode falar, mas... Não, beleza. Não, é que eu acho que tem uma coisa também que vai um pouco pra esse lugar do... Acho que entra também um pouco do remake e fala um pouco das pausas e fala um pouco dessa reflexão que você trouxe, mas que é o lugar da ficção científica como um todo, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente está acostumado a ver a ficção científica muito como um lugar para filmes de ação. E quase puramente de ação. Mas a verdade é que a ficção científica é, antes de mais nada, um ponto de filosofia. É um lugar onde você desenvolve perguntas e reflexões filosóficas dentro dele. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver muito, sabe? Que se você for ler Asimov, você vai encontrar. Se for ler Philip K. Dick, você vai encontrar que são grandes nomes ali, e americanos, alguns deles até,
o Arthur C. Clarke também, da ficção científica. Então, a base da ficção científica sempre é alguma pergunta essa contraposição entre o humano e o robô, o humano e o extraterrestre, o humano e alguma outra coisa, sabe? Tipo, seres, sei lá, kaijus que seja, sabe? Mas ele sempre tem essa contraposição, mas ele sempre tem uma base filosófica, né? E hoje em dia, eu acho que sim, os filmes de ficção científica ainda carregam isso, tá? Mas eu acho que cada vez mais eles estão muito mais ligados a uma ação e ao mundo que eles estão criando do que as perguntas que estão sendo feitas dentro desse lugar. Até porque a gente está muito mais acostumado a ver filmes de robô, ou ler coisas sobre robôs, por exemplo, essa vida de robôs, jogar coisas para o futuro, sabe? Então... Mas essa é a base, sabe? E eu acho que é uma coisa que e sempre e vai ter ação, sabe? São filmes que têm ação também. São histórias que são carregadas também de ação, geralmente. Mas eu acho muito interessante a gente relembrar esse lugar da ficção científica, sabe? Esse ponto de existência e de nascimento quase da ficção científica, sabe? E trazer ele para cá. E aí, quando você traz isso e traz também uma filosofia e um pensamento da cultura japonesa, sabe? Que traz o zen budismo, que traz o shintoísmo dentro dele, sabe? Eu acho que tudo isso se mistura ali, aí você entende o Ghost of Tsushima e você entende cada vez mais as profundidades. Então, essa vez a gente assistiu e esses momentos de pausa, por exemplo, eu falo, cara, olha que lindo que isso é, sabe? E que é exatamente o que você falou, eles jogam uma carga enorme de reflexões filosóficas e pesadas de o que é ser humano, essa relação entre ser humano e máquina e inteligência artificial e tudo isso. E aí ele te dá, assim, tipo, mano, 2 minutos de filme que ele só tá mostrando ambientes, é só, tipo, sei lá, a chuva caindo na cidade, é o ônibus passando, são pessoas atravessando a rua, sabe? Ele dá essas pausas, esses intervalos em que são vazios de significado, entre aspas, dentro do filme, mas que você preenche porque você tá ruminando tudo isso, sabe? Ele traz... Aí eu volto pro mar, para dentro do filme, sabe? Que é esse intervalo, que é esse vazio cheio de potencial, sabe? Então, eu acho isso... É lindo como eles fazem isso, sabe? Como ele permite ter isso e de como isso é uma outra forma de filosofia dentro do filme, mas que não é uma filosofia falada, é uma filosofia que você sente mais do que você explica, sabe? E que permite e que reforça o que a outra tá fazendo, sabe? Te permite ruminar a outra. Então, isso é isso importante, tudo é muito assim, lindo. porque o Ghost in the Shell é um não sei se ele é um divisor de águas, entendeu? Mas esse filme, de 95, ele é diferente de tudo que é o Ghost in the Shell. Eu li, fui ler depois de assistir o filme, sei lá, quinta vez. Peguei o mangá pra ler. Você leu? Mas não no original, eu li um que tinha à disposição, não lembro qual que era. Tá. Eu tenho. Aí, acho que é o Standalone Complex, não lembro. Pode ser. Mas... E ter sentido um estranhamento, assim, de falar, mano, não tem a mesma... É um mangá, entendeu? De ação, de tipo, as coisas estão acontecendo e vai lá e... Sim. Explosão e sei lá o quê. E ele é isso. Então, quando o remake quer fazer ele ser mais ação, ele tá certo também, entendeu? Sim. Mas Exato. o problema é que o Ghost in the Shell original, ele é esse divisor de águas, porque você vai pegar o roteirista do Ghost in the Shell original, é o mesmo de Náusea do Vale do Vento. Sim. E aí... Que é um lindo filme também, gente. diferente. É um filme que tem... Ele tem reflexão que o diretor, eu esqueci, Miyazaki. Miyazaki tá colocando ali em cima, e tem a questão, tipo, da
da natureza toda. Mas é um filme de ação que tá contando essa história de um jeito mais convencional. É mais infanto-juvenil também, né? O Akira também conta a história de um jeito mais convencional. E eles se estruturam como essa forma de narrativa de ação, mas mesmo sendo, sei lá, uma fantasia. Quando o Mamoru Oshii, o diretor de Ghost of Tsushima e Ghost of in the Shell, entra e ele coloca essa contemplação filosófica, a mise-en-scène do cinema no anime. Sabe? E aí ele tá fazendo uma coisa completamente diferente do que era até então uns filmes de animação. Sim. E é cada quadro pensado. Mano, você para cada lindo, quadro cara. do Ghost in the Shell é pintura, sabe? E ele já tava usando nessa Pode escolher época qualquer um deles técnica pra você híbrida pôr de no... tipo animação e também animação à Digital. mão e digital, né? Mas são movimentos de câmera lento, mais observacional, e tem hora que são 3 minutos de montagem só de passagem do tempo na cidade. Você tá vivendo a cidade, mas você tá vivendo a cidade através do ponto de vista das pessoas. E a câmera, Não é um entre aspas, drone está sendo de colocada ciber. tipo no POV altura das do pessoas, olho, na né? altura do olho. Ah, E aí você tá na vive rua, a cidade. né? Você Exato. vive o que essas pessoas estão vivendo. Completamente diferente de você botar a câmera passando lá por cima e falar assim, olha essa cidade aqui, hein? Ah, nossa, tá bom. Blade Runner fez isso lá em 1980 E fez isso. e sei lá o quê. Fez exatamente a mesma coisa, porque aquela cidade é, tipo, praticamente o que eles, de uma forma pior, na minha opinião, Blade Runner. E fez muito melhor, gente. E Fez aí- com objetivo, porque você tava vendo pela primeira vez quase Exato, e aí aquilo. eu quero entrar nisso ainda, mas tipo, no Blade Runner de tudo. Mas essa montagem é mais pausada, ela tem, sabe? E isso não tinha no anime, assim, saca? Sim. A trilha sonora aqui, mano, tem esse negócio quase ritualística dela que eleva o filme também. Quando ela começa, puf, tará, você, mano, Sim. o que é isso, sabe? Que eu vou assistir aqui, assim. E aí, enfim, ele vai ser tipo inspiração de um monte de coisa. Evangelion, que você comentou, também só existe por causa de Ghost in the Shell. Sim. Ou existe dessa maneira por causa de Ghost in the Shell. E aí é o que ele faz, o Ghost in the Shell e o Mamoru Oshii faz, que é onde eu quero entrar na relação do que é o filme, porque ele existe. Ele fala, o Oshii fala que, tipo, sem Blade Runner não existe, não teria sido criado o Ghost in the Shell. Ele pega a influência de Blade Runner Sim. na estética, no tempo das coisas. Mas você sente, né? E o Blade Runner é um dos meus filmes favoritos, assim. Eu amo Blade Runner também. Até, sei lá, pouco tempo atrás devia estar 4 do Letterboxd ali, sabe? Os 4 filmes que você coloca. E se você me perguntasse, acho que qual é o seu filme favorito? Sei lá, eu ia te responder meio de bate-pronto, assim, Blade Runner. Porque eu tenho, sei lá, todas as versões de DVD e Blu-ray de Blade Runner que saíram. O Director's Cut, o Final Cut, o sei lá o que, de 25 anos e assim, assisti tudo. Continuaremos tendo, né? Não é É. que vai parar por aí, né? Se lançar, se lançar mais coisa por aqui. Mas que aí é outro problema. Mas só que o que ele faz, mano, é criar algo novo. Então, assim, ele vai pegar o material que ele viu em Blade Runner e o material existente do mangá do Ghost in the Shell.
vai juntar os dois Uhum. nessa relação, sabe, dialética entre um e outro, um material e o outro material, sublimando, virando algo novo no fim. Sim, exato. Que é o que a Major e o Master of the Puppets lá, Puppet Fazem Master, no final, né? fazem no final, entendeu? Tipo, eles se juntam pra criar algo novo. Uhum. Exato. E aí o Mamoru Oshii tá fazendo exatamente isso. Ele tá refletindo as influências dele Uhum. dentro daquilo que ele tá realizando, sabe? Sim. E ele cria algo conceitualmente novo em cima de referências que já foram realizadas, que já foram, tipo, Exato. feitas anteriormente. E que ele mesmo vira fonte de referência. Tipo, a prova de que você fez aí, uma coisa nova é que você exatamente isso, vira tipo, referência. E é uma coisa que a gente fala por um punhado de dólares. Uhum. Que ele vai lá, vê o Yojimbo, faz um faroeste, ele vê um filme de samurai, faz um faroeste que vira referência pra 300 outros faroestes depois e Exato. referência de um herói moderno de um filme de ação. Então ele vai gerar muito mais coisa do que somente o próprio filme. Exato. E é aquela frase do... Peraí que eu tenho anotado ela aqui em algum lugar. Uhum. Do Mestre dos Fantoches. É isso o nome dele? É. Que- Master of Puppets. Ele tá conversando com a Kusanagi, a Motoko no final. Uhum. E ela fala, tipo, pra ele que ele pode se copiar, né? Mas antes disso ele tá falando que, tipo... achei aqui. Eu me refiro a mim mesmo como uma forma de vida inteligente, porque sou senciente e capaz de reconhecer minha própria existência. Mas, em meu estado atual, ainda sou incompleto. Falta-me o processo mais básico inerente a todos os organismos vivos. Reproduzir e morrer. E a Kazunagi responde... Kusanagi. Chama de Major ou de Major. Mokoto. Cada hora usar um nome Mas a gente você vai pode confundir. se copiar. A Major. Mas você pode se copiar. E ele responde que uma cópia é apenas uma imagem idêntica. Há a possibilidade de que um único vírus destrua todo um conjunto de sistemas e cópias não geram variedade nem originalidade. Uhum. A vida se perpetua através da diversidade. E isso inclui a capacidade de se sacrificar quando necessário. As células repetem o processo de degeneração e regeneração até que um dia morrem, apagando todo um conjunto de memórias e informações. Apenas os genes permanecem. Por que repetir continuamente esse ciclo? Simplesmente para sobreviver, evitando as fraquezas de um sistema imutável. Isso tá falando ainda de dentro evolução, né? de um filme de ação de ficção científica. Tá ligado? Isso é o final do filme, praticamente. Eu achava que terminava aí, E é isso, aí, sabe? eles pegam e o que... Tipo, basicamente a Major e o Puppet Master, e o Mestre dos Fantoches, se reproduzem e criam um novo... se reproduzem. É como se eles tipo, fizessem... Sexo tivesse um novo ser, Uhum. um bebê. Uma Mas criança. nesse caso, é a criança que é a nova Major, que é uma criança, literalmente. Ele coloca ela literalmente como Num corpo de no criança. corpo de uma criança. É a como uma cabeça da novos- Major a cabeça no da corpo Major da- no corpo de uma criança que o Batu comprou no mercado negro, que foi o único que ele conseguiu achar ali de ciborgue pra fazer isso. E aí ele literalmente coloca isso, mano, na tela, tipo, pra representar toda essa metafísica, tá ligado? Toda essa filosofia por trás do filme. Esse nascimento de algo novo, né? Nascimento de algo novo. E aí ela termina falando de, tipo... são tantas possibilidades que ela não se vê mais limitada. Uhum. Mano, se isso não representa exatamente o que a gente fala sobre remakes aqui, assim, eu não sei mais... Eu acho que a gente tem que trazer essa reprodução na conversa, tá ligado? Sim. De ser algo sobre a sobrevivência da espécie, assim, Uhum. sabe? E de você poder... Exato. Quando você fala... Quando a gente coloca lá, esse filme é a cópia da cópia, ou ele o que é, sabe? Cara, a vida se perpetua através da diversidade. E isso inclui a capacidade de se sacrificar quando necessário. Aí você vê no filme, quando ela vai lá e, tipo,
no tanque e, mano, e tenta abre, puxar ela arregaça o corpo braço inteiro, e ela, né? tipo, se sacrificando pra algo maior do que ela. Uhum. Porque ela não tá fazendo isso pra se salvar. Sim, Ela não. tá fazendo isso porque ela quer entender mais sobre aquilo, mas ela tá salvando o mestre dos fantoches ali. Salvando também não, né? Porque ela tá, tipo... Ele tá meio que por cima do mestre dos fantoches, né? Uhum. Mas ela tem um interesse maior de intelectual sobre isso, saca? Sim. De entender por que o que faz ele ser diferente de mim. E ela se sacrifica por isso, assim. Sim. E aí há a possibilidade de que um único vírus destrua todo um conjunto de sistemas e cópias não geram variedade nem originalidade. Assim, categórico. Tipo, é isso, entendeu? Pronto. E quando você traz isso para o que a gente está fazendo aqui na procura do remake perfeito como podcast, é exatamente isso. Porque a gente tem, se você for ver nosso top 4, top 5 ali, a gente tem filmes que fazem exatamente isso de formas diferentes, entendeu? Então você tem o Godzilla, que pega aquele material original e ele traz uma camada nova de profundidade humana, de história humana ali pra ele, e o Godzilla ali tá junto e tudo mais. A gente tem o Por um Punhado de Dólares, que faz o mesmo filme exatamente, são os mesmos pontos, mas ele consegue transformar esse filme, transformar esse roteiro de uma forma tão grande, esteticamente, em estilo e dentro de que personagem é esse que tá fazendo essas mesmas ações e esses mesmos beats, que ele consegue fazer um filme completamente diferente, que se você olha, você não acha que é... Você só vai falar, nossa senhora, é um remake se você assistir um depois do outro. Senão você não percebe que é, sabe? Você não sente, você não vai entender como um remake. E, tipo, exato, é uma coisa muito, tipo, o Suspiria é a mesma coisa, sabe? Ele pega aquele material original, ele faz o mesmo filme, mas ele traz tantas camadas novas, ele reimagina esse filme de uma forma que eu acho que é isso, sabe? É tipo, você pega um material original e você traz alguma coisa nova, mas é uma coisa nova que faz sentido tá ali. E que complementa e que dá uma força, dá um sopro de vida novo para aquele material antigo. Senão você não tá dando vida, você só tá criando uma cópia, é um boneco, entendeu? É o Ghost in the Shell, sabe? Tipo, é uma casca sem alma. O que essas pessoas estão fazendo para criar remakes bons, na nossa concepção aqui, da procura do remake perfeito, e que é o L'air de Panache que a gente fala de certa forma também, é colocar uma alma, e uma alma consistente com o corpo que ela tem, entendeu? Ali dentro. Então, acho que isso é muito interessante. E aí, tudo bem se o corpo também tiver algumas diferenças, se você trocar a cor do cabelo, a cor do olho desse corpo, sabe? Ele não deixa de ser o que ele era ali, mas ele... a essência, a espinha dorsal dele não deixa de ser o que ele era, mas o que tá em volta e essa alma dele é outra. Esse filme ganha mais, assim, pontos de acesso e de, sei lá, reflexão também, mas de você numa era hoje em dia. Pré-AI. Porque o que a gente tem hoje em dia não é AI, é propaganda de inteligência artificial que eles pegaram o nome e colocaram, mas não é parecer mais inteligência tecnológico artificial. do que... Porque não é. É um bando de servidor fazendo, tipo, computação ali, assim, pra, tipo, pegar alguma coisa, mas ele não tá criando nada novo. Ele não é uma inteligência. Só é artificial. E aí, tendo assistido esse filme antes e assistindo esse filme agora, pós 2024, dessa coisa de chat GPT e tudo mais, de um crescimento de um mundo mais antagonista à diversidade. E aí você vê um filme que tá refletindo tudo isso e falando, pra ser humano é ser humano é continuamente mudar. É mudar continuamente. O seu
desejo de permanecer como você é o que limita você. Mano, tô me segurando pra não falar. Não começar a sair falando um monte. Mas... é pra você refletir sociedade, saca? É pra você refletir, assim, para o caminho que a gente tá indo. E essas pessoas que só querem ser o mesmo. Sabe? Não... ter mais curiosidade de saber coisas diferentes, porque achar que você sabe tudo, e achar que você é melhor, e achar que ser melhor de algum jeito. É o One Battle After Another, é o clube dos aventureiros natalinos, entendeu? Total. Sou superior só porque eu faço parte desse clube, só porque eu me acho superior. Saca? E porque 2 pessoas falaram que eu sou. E que não vai ter diversidade, não vai ter criação, e não vai ter... e um único vírus pode vir e matar você, entendeu? Aí você pega, tipo, essa cena do lixeiro. Exato. Exatamente. E aí você pega essa cena do lixeiro, que você tá falando que, tipo, hoje é a cena que você mais gosta. Também, pra mim, assim... É a que fica a sequência pra mim. Que você pode traçar da onde ela foi criada, entendeu? Daquele momento do Deckard no Blade Runner falando com a Rachel, que ela, depois ele já ter feito o teste com ela, e falando, ela vai na casa dele, no apartamento dele, e ela vai mostrar uma foto pra ele, e ele não vê a foto. E começa a falar de tipo, você quando era criança foi brincar de médico com sei lá quem, e aí ele mostrou o dele e você ficou com medo e fugiu. Na janela do seu quarto, do lado de fora, tinha uma teia de aranha, uma aranha laranja e sei lá o quê. E aí ela botou depois um ovo, e você viu essa teia de aranha sendo construída por um ano inteiro. E aí depois ela botou um ovo, e aí a Rachel fala... ela soltaram várias aranhas e elas comeram ela. Ele fala, são implantes. É da sobrinha do Tyrell. E isso começa a criar, assim, uma profunda tristeza nela. E ele fala, não, desculpa, isso eu tô fazendo piada, não é isso. É daqui? Sim. Sabe? Esse momento desse filme tá ali, quando o lixeiro vai lá e mostra a foto pro cara, e o cara fala assim, não quero saber, não quero ver. E aí você não vê essa foto também, porque a gente não vê a foto no Blade Runner. E aí você traz depois toda a reflexão em cima da memória. E eu não sei se eu tenho anotado aqui a conversa nessa cena. Mas eles vão lá e, diferente do remake, que essa cena não funciona. Eu não sei nem porque ela tá lá, sabe? Mas eles pegam ali, eles estão... Eu acho que é o pessoal da própria Setor 9, meio, não sei se é polícia ou se eles têm algum setor especializado psicológico pra lidar com isso, mas o Batou fala que tipo, a gente não tem como... a gente não tem tecnologia pra lidar com essas lembranças. E... pra devolver pra essa pessoa quem ela era. Sim, porque ele foi hackeado pelo mestre dos fantoches, o motorista do caminhão de lixo, né? E ele tá tentando hackear o cérebro da mulher dele, da esposa dele, pra entender por que ela não quer mais ficar com ele e tudo mais. Mas isso é um... Ele acha que ele tá fazendo isso, mas na verdade ele tá hackeando outras coisas para o mestre dos fantoches. Exato, foi uma memória implantada do mestre dos fantoches pra ele fazer esse trabalho pro mestre dos fantoches. E ele achar que aquilo ele tá fazendo pela família dele, pela filha dele, e por querer estar junto com a filha dele de novo. Exato. E aí ele vai lá e, tipo,
quando percebe que tá sendo perseguido, ele vai lá avisar o cara que é o contato dele, e aí tem a perseguição que vai dar na Major correndo, tipo, o cara correndo invisível, né? E depois naquele lugar lindo que, tipo, você vê a cidade atrás. E aquele monte de água. Todas as cores e sabores e tudo mais. E aquele monte de água. E a cidade também lá do outro lado, lá na frente. E esse momento maravilhoso de, tipo, quando ele vem correndo e você, tipo, você vê ele correndo pra câmera. E aí ele para, respira, olha pra cidade lá na frente e sorri. Porque é uma puta de uma vista linda e porque ele acha que ele despistou e porque sabe, sei lá, mais por quê, né? Mas ele tem esse... Ele sorri, velho. É linda. E aí ele ouve meio que a Major chegando e ele começa a atirar e aí a Major dá uma porrada nele. Dá uma surra. E aí eles entendem que ele não tem... Nada a ver. Também é outro boneco, entendeu? Porque ele não tem memória das coisas. E é triste. E é muito... E aí tem essa cena da memória do cara, do caminhão do lixo. Aí a gente vai pro interrogatório ali, assim. Mas que não é um interrogatório exatamente. São só essa equipe que chega pra falar pro cara. Fala assim, não são suas memórias. Sabe? É um cuidado... Exato. Completamente diferente, assim. De você pensar naquela pessoa. De falar assim... E a Major e o Batou vítima, né? assistindo aquilo de fora. No envelopamento de interrogatório, que eles estão atrás do espelho ali, assim, assistindo tudo aquilo. Mas que é uma ação ali deles falando, essas memórias não são suas, são implantadas, você é uma vítima do Mestre dos Fantoches, enfim, que tá acontecendo isso. Você vai ter suas memórias de volta? Não vai ter. Não, mas eu tô morando nesse lugar só porque minha mulher quis se separar de mim. Fala, não, você mora lá há 10 anos. E aí ele revê a foto dele. E aí ele vê que ele tá sozinho na foto com o cachorro. Com o cachorro. E ele começa a chorar. Mano... E é muito foda, porque, tipo, essa é a minha sequência preferida, porque, eu acho ela linda, assim, sabe? 2, porque eu acho que ela tem uma profundidade, ela se permite uma profundidade, ela entra na filosofia, nessa parte de o que é ser humano e da relação do humano e da máquina nesse final, mas a gente segue um personagem por, sei lá, 15 minutos, que deve ser mais ou menos 10, 15 minutos, que é a duração dessa cena, mais ou menos, sequência. E, cara, você se conecta com ele rapidamente, com essa história. Você fala, meu Deus, tipo, você percebe o que tá acontecendo rápido, quando o que tá acontecendo, que ele tá sendo manipulado, né? Talvez não que a memória dele não seja verdadeira, mas que ele tá sendo manipulado, você percebe rápido. Mas quando tem esse momento de interrogatório, é uma coisa triste, cara, porque imagina você se coloca nesse lugar de a sua memória da sua família que você tem hoje, que você ama, que você tá... Nós dois, tá ligado? Que estamos juntos há 13 anos e que tem todas essas vivências. De repente, não. Nada disso aconteceu de verdade. Sua vida é vazia. Você é um lixeiro, sabe? Tipo, só é um lixeiro que não tem uma vida, não tem uma família, não tem tudo isso que te traz tanta... felicidade, orgulho e preocupação nesse momento por causa da crise do casamento que tava tendo, sabe? Mas, tipo, tudo isso. Então, isso é muito triste e é o que causa, é o que faz a Mokoto começar. Essa sequência é o que começa a botar o bugzinho ali, o biscoitinho na cabeça da Mokoto pra ela começar a se perguntar dela mesma, das próprias memórias e tudo mais, sabe? O Batou vai falar... Isso vai acontecer em quanto? 20 minutos de filme? 30 minutos de filme? Mas o Batou vai virar e falar... a gente não tem a tecnologia para lidar com essas lembranças. As informações nas experiências virtuais são sonhos, tanto na realidade quanto na fantasia. Os dados que as pessoas coletam durante toda a vida são pequenos comparados com o todo. Eu não sei a tradução direta do japonês. Eu vi em inglês. Ele fala que é tipo como se os dados que as pessoas coletam durante toda a vida
são como gotas num balde. Drops in a bucket. Cena seguinte, ela tá afundada naquele rio, mar, não sei. E aí... No fundo do oceano. No fundo ali do oceano. Sabe? Aí as coisas começam, tipo, a bater e fazer sentido. E você que é vê de novo como um uma coisa está momentinho conectada que com a parece outra. de respiro também, mas não Que é outro momento de exatamente. respiro. Que vai ser seguido de um momento de... Respiro ainda maior. Não, de Não, eles conversam muita, e depois... tipo, reflexão filosófica também, do que é ser humano, de ela vai virar aquela... Ela vai dar aquele monólogo da humanidade, de tipo, as coisas que te fazem ser humano. E aí, mano, tipo, quando ele fala isso, você vê ela no remake, que ele só coloca ela no fundo do mar como se ela, tipo, é uma coisa que ela faz aí. Sabe? É uma coisa que ela faz, mas ela tá refletindo sobre aquilo. Sem contar que o filme, o original, eu anotei, tipo, eu vou às vezes assistindo e vou colocando anotações, assim, do doc. E aí, eu coloquei assim, como o peso dela é sentido. Mano, você sente que ela tem, assim, ela é de titânio. Eu não sei se ela pesa tonelada, entendeu? Eu não sei o peso que ela tem. Sim. Mas ela é pesada. Porque quando ela pula lá em cima e para no chão, o chão dobra. Sim. O chão quebra embaixo dela. Quando ela tá mergulhando, ela precisa de algo pra puxar ela pra cima. Tipo, então ela usa um flutuador pra, tipo, levar trazer de novo ela pra superfície. cima. Porque senão ela pode simplesmente ficar lá embaixo. No remake, mano, eles, sabe, são pequenas coisas que eles tiram, assim, que faz diferença. Mano, acho que não, velho, no fundo, sabe? Mas são detalhes de personagem que enriquecem muito mais do que você ficar falando, tipo, mas eu estou na dúvida agora se eu sou de verdade uma humana ou não. O que você acha? Eu dou a minha autorização para você remover essa memória que eu não estou gostando agora, assim, porque ela está aparecendo para mim como um glitch de algo, sabe? E aí você pega, tipo, a reflexão do que é memória no Ghost in the Shell original, quando ele vai lá e traz de Blade Runner, e o que te faz ser humano? É ter essa memória? Não necessariamente, eu já brinquei com você que às vezes a gente tá junto e aí, mano, você sei lá, você vai pra algum lugar e eu não vi você sair. E tipo, surge em mim assim aquele pensamento, intrusivo. e se isso tudo não for real, sabe? Sim. Ela existe mesmo? Eu tenho que te contar uma coisa, mano. Sou fruto da sua imaginação. Simulação, simulacro e... Bem-vindo. Só que eu acredito que eu sou real pra caralho. Um dos filmes que a gente queria até... que eu tinha colocado na lista pra Manu era o Vanilla Sky, que acho que vai ser um dos próximos filmes que a gente vai falar, que aí ele tá trazendo essa spoiler, reflexão que eu não também. vi ainda. Mas... Então, sabe, às vezes me surge esse pensamento, não que eu acredite nele, não que eu haja sobre ele, mas é um 0.07 de segundos assim que fala, eita. Sim, sim. Será que tudo isso foi real, sabe? E aí você, tipo, coloca essa reflexão do que é a memória, e eles colocam esse negócio de memória tangível e intangível, e a memória intangível sendo essa reprodutibilidade de um código, que é o DNA, que são seus genes e tudo mais, que no caso do Mestre dos Fantoches é o programa dele. Ele fala que o DNA e um programa não são tão diferentes assim. Sim. E aí quando eles unem os dois,
cria um novo ser. A sublimação de tudo isso, sabe? Uhum. Velho, tem algo isso. mais, sei lá, lindo do que isso? Ainda assistindo isso tudo nessa era pré-AI, nessa era, sabe? Tipo, de você entender. Mas que, tipo, é pré-AI, mas o que existe aí, que eles chamam de AI, já tá causando tanto desconforto, já tá causando tantas crises, já tá causando... E, ao mesmo tempo, tá ajudando em tantos outros pontos, sabe? Tipo, então, a gente tá num momento em que esse assunto, por mais que não seja exatamente a mesma coisa, ele já é uma fonte de debate, e ele já é uma fonte de histórias de filmes que podem ser feitos a partir do que a gente está vivendo e passando hoje, sabe? E isso foi feito em 95 e ele tá falando sobre algo que a gente ainda vai ver acontecer, que a gente ainda não viu, sabe? Que a gente ainda vai... do jeito que a gente Exato. conheceu. Windows, não é nem do jeito que a gente tipo, conhece agora. discado, saca? não era nem o Windows 97, gente. O Windows 97 é de 97, de 2 anos depois, tá ligado? Sabe? Ele... e aí você pega... Depois, quando ele vai trazer essa reflexão sobre o que é memória pro remake, ele começa e termina no mesmo lugar, né? De você falar, mas se as minhas memórias não são minhas, então aonde que eu sou o indivíduo? Uhum. Só que ele acaba não aprofundando nessa reflexão que Blade Runner já tinha feito Sim. anos e anos atrás. E que no mesmo ano sai o Vigilante da Manhã, o Ghost in the Shell Remake, e o Blade Runner 2049. Sim. Que é um filme muito melhor do que Sabe o... que é louco? Quando eu fui ver, eu achava que o Blade Runner Remake tinha saído em tipo Não é 2000 remake, é a e... sequência. O Blade Runner não, desculpa. O Ghost in the Shell, o remake que a gente tá falando hoje, eu achei que tinha saído em 21, 22. Meu Deus. Tipo, eu nem lembrava que fazia tanto tempo. Mas porque ele não assentou, entendeu? Tipo, ele é tão superficial que se você me falasse, não, Manu, foi começo do ano passado. Aí eu ia talvez achasse estranho e falasse, nossa, não, calma. Mas, tipo, sabe? Agora, o Blade Runner não, porque ele tem um outro... Apesar de eu não ser exatamente fã do 2049, preciso rever, mas eu não sou muito fã do 2049, mas, tipo, ele tem um peso. Eu gostando, amando, ou não exatamente sendo meu filme favorito, sabe? Ele tem um peso de existência, sabe? Agora, E ele tem esse peso de existência, tipo, aqui, entendeu? Tipo, portanto, ele tem um marco de que se você falasse pra mim que não, ele é de 22, 23, eu falaria, não, com certeza, eu sei que não, eu sei que ele é pré-pandemia. Talvez eu chutasse 18, mas... Não, sem querer me adiantar aqui, assim, de categorias, mas um Denis Villeneuve fazendo um remake do... eu tenho o nome Ghost in the aqui, Shell que acho que seria interessante. Mas o interessante. Villeneuve alguém que, sei lá, eu tenho várias coisas pra falar sobre o remake Mas aí você pega, técnico. sabe, essa... Vou passar aqui rapidinho, sei lá, pela anotação, se você quiser passar por sua, mas tipo... As minhas eu já passei. Criado no mar de informações. Quando ele vira, o mestre dos Fantoches fala assim, tipo, eu sou uma entidade viva e pensante, criada num mar de informação. Que reflete aquilo que o Batou falou lá atrás, que eu citei lá, que os dados que as pessoas coletam durante toda a vida são pequenos comparados com o todo. E esse mar de informação que cria uma entidade nova, esse ser pensante, e o humano, e aí depois, no final, sabe, esses dois que vão se juntar Essa e união das reproduzir, duas coisas. e se reproduzir e criar novas... E é uma reprodução em sacrifício, né? Nenhum das reprodução dois e sacrifício, porque nem... existem mais, porque agora o que existe é só a junção dos dois, né? E essa meditação sobre o ser. E, mano...
É muito louco, né? Porque é um filme que tem muita ação. Mas ele, ao mesmo tempo, parece ter menos ação e mais reflexão. É muito louco porque é isso, assim. Ele é um filme que ele é um filme de ação, sim. Ele não deixa de ser. Não existe ainda não existe, a gente não vê, a gente não categoriza os filmes como filme de filosofia. Sim. Entendeu? Tipo, não, é um filme que ele é sim um filme de ação, mas a ação parece um pano de fundo. Do mesmo jeito que parece que as relações internacionais ali são um pano de fundo que faz essa história acontecer, que move a história, a ação também parece estar quase que nesse lugar, sabe? Esse gênero que ele ocupa, sabe? Mais do que como Porque no final das contas, quando você termina de ver o filme, quando eu penso nessa sequência que eu adoro, que é uma sequência que é cheia de ação, não é por causa da ação que ela é minha sequência preferida. A ação também faz ela ser minha preferida, mas é o visual e é o significado dela e a reflexão que ela tem no filme, o peso emocional e filosófico que essa sequência tem. Quando você põe as duas coisas na balança, tá muito mais nesse lugar e nessa coisa visual do que na sequência, na direção da sequência de ação em si, sabe? Porque é um filme... a gente tá falando sobre reflexão filosófica, espiritual que você pode ter no filme. E ele é espiritualmente, sei lá, a obra cyberpunk mais espiritualmente sofisticada que você vai ver na sua vida, sabe? Não sei o que pode ter mais do que isso. E eu acho lindo os lugares que eles estão, o setor 9, sabe? Tipo, é tudo aquele ferro. Não são lugares orgânicos, assim, sabe? É tudo de, sei lá, ferro e sintético e sei lá. E, mano, por um lado eu fico na vontade de fazer. Eu queria estar nesse lugar, sabe? Eu queria ver isso, assim, eu queria viver talvez um pouco disso. Não sei se tudo isso. Sim. Mas ele foge daquele lugar do Blade Runner também. Sim, de ser aquela lugar decadente, escuro. Ele não é o cyberpunk tem cores, mas então, as cores são só da publicidade. Ele é vivo, ele tem vida, ele tem pessoas andando na cidade. Ele funciona ele é claro, como uma cidade que a gente vê ele hoje tem em o dia. céu, sabe? Ele tem tudo isso, assim. Ele tem a propaganda, ele tem isso, mas ele tem pessoas vendendo, sabe? Ele tem pessoas andando na balsa. É a cidade que é colorida, é o céu azul, é o mar, sabe? Ele foge desse lugar de ser o cyberpunk mais que a gente tá acostumado a ver como algo só... Que eu não sei que outros cyberpunks que estão nesse lugar... Do Ghost in the Shell? Mano. Eu não consigo citar. Porque hoje em dia, se for pensar em cyberpunk, o cyberpunk ele tá ainda mais que praticamente tem um associado jogo a agora. uma... Mas ele tá associado, acho que muito também por causa de porque é isso, né? É o que você falou, o Blade Runner que tipo, dá a tudo isso. E o Neuromancer, que cria o gênero, basicamente, cyberpunk também, que é uma cidade, né? A Shiba City lá. É uma cidade Ele começa falando também decadente. O céu parece uma estática, TV em estática, tipo... Ele já coloca nesse lugar, né? Em que, tipo... Então, eu não lembro. O que você tem em oposição hoje a esse cyberpunk que a gente tá acostumado, que é a imagem de hoje, é o solar punk, que é o... mas que daí é outro tipo de punk, porque tem o steampunk, tem o solar... É outra coisa. Mas eu acho que é por isso que é bonito. E é diferente, o filme, exato. Entendeu? O Ghost in the Shell, porque ele representa a vida. Assim. Exato. E como é próximo e sei do lá, que a gente eu acho que também porque eu também. acabei de assistir. A gente assistiu 2 vezes, eu vou assistir de novo Uma Batalha Após a Outra e o One Battle After Another. Em 2 semanas a Que gente é assistiu isso, 2 que vezes. é tipo, essa é a luta, é um mundo fudido, é um mundo que tem... Mas, mano, existe vida e existe pessoas e elas compõem esse mundo e faz esse mundo ser mais bonito e mais vibrante, sabe? E o Ghost in the Shell faz isso no original. Quando ele coloca você ali assim pra ver, e ele faz isso 2 vezes durante o filme. Ele faz naquele momento que você tá ali no meio de tudo, a balsa passando, um avião passando lá por cima, e você tá vendo a Major, vê alguém que parece a Major, e aí você fala,
será que ela tá projetando alguém ou será que ela tá vendo alguém que ela foi projetada em cima? Uhum. Ou será que a outra pessoa como ela, será que a outra ciborgue também que tá ali, elas saíram de um mesmo molde? Sabe, e são momentos assim. E depois você tem um momento com o Batou também. Uhum. Que ele tá passando, tipo, você vê esse momento de reflexão mais voltado pra ele. Uhum. Do ponto de vista dele, né? Uhum. Então, mano... é um filme lindo que... Se a gente não parar de falar dele, a gente... não O vai filme parar de tem falar. 1h23, a gente tá 1h50 já A gente falando falou bastante de dele. remake também. Mas a Major faz essa pergunta do... Faz essa pergunta não. Ela fala... quando eles estão no barco. Depois ela submergir assim e ele perguntar se ela não tem medo disso. Uhum. Aí eles estão conversando e ela fala, tipo, se a tecnologia permite, o homem faz. Como se fosse instintivo. Uhum. E isso ficou comigo, assim, de um jeito, mano, sabe, refletindo hoje sobre o que a gente tá vivendo, sabe? Basicamente Se isso. permite, eu vou fazer. Uhum. Você precisa fazer? Você tem necessidade de fazer? Ao mesmo tempo, se permitissem que a gente fosse ciborgue, eu sou a primeira da fila. Mas Mas sim. é outra... Não, sim, eu sei que são outra coisas consideração, diferentes, mas tipo... porque vai entrar naquilo que, mano, você tem o que é certo e o que é de direito, entendeu? De você virar e falar assim, Sim, legalmente eu não tô fazendo nada errado, sim. mas também você tá fazendo certo, saca? Sim, exato. E sei lá, cada vez mais ainda hoje você fica vendo, tipo, mas a evolução da IA vai trazer isso, vai trazer aquilo. Mas, cara, não tô vendo eles trazer nada. Sim. A não ser fazendo trabalho, entre aspas, do que é o criativo fazia, do que é o ilustrador, o fotógrafo, o cineasta, o escritor, ou sei lá o que. Uhum. E aí uma vez eu peguei lendo uma matéria sobre, tipo, quais são os trabalhos que vão ter no futuro, por causa da IA, sei lá. E era basicamente trabalho braçal. Uhum. Quando todo mundo fala que a AI tá aí pra ser mecânica e pra gente poder ser mais criativo, pra gente poder... E aí, tipo, eu falei, mano, é isso, entendeu? Esse é o problema, porque eles querem te vender isso como uma solução. Mas é uma solução pra quê? E você tá Pra vendendo quem? pra quem? Sabe? Uhum. Se eu vou fazer o trabalho de... Não, porque você vai ter que fazer o trabalho de mineração do carvão, porque a gente não vai ter energia suficiente pra bancar tudo isso aí que a gente tá querendo fazer. Porque eu não vou botar a minha máquina lá pra... Carésima pra minerar. Pra tirar o esgoto, pra fazer alguma coisa, porque, né? Por eu favor. gastei milhões aqui. Eu prefiro que você vá lá e faça esse trabalho, porque eu posso... você é descartável. Exato. Essa é a inversão do que é o ser, tipo, humano no sentido de, tipo, e o robô do que é o descartável e o que é o essencial. Uhum. E aí, quando ela fala isso, tipo, se a tecnologia permite, o homem faz como se fosse instintivo, mano, me bateu de um jeito, assim, que nunca tinha batido antes, sabe? De você falar assim, não, mas se tá aí, eu vou fazer. Sim. E fazendo a conexão com o remake. Se a tecnologia permite, o homem faz, então eu vou fazer o... Hoje eu posso fazer o remake do Ghost in the Shell. Que antes talvez eu não poderia, porque a tecnologia agora permite eu fazer certas coisas que antes
talvez fosse mais difícil. Um remake live action. Então ele vai lá e faz. Como se fosse instintivo. Sim. Entendeu? E aí, mano, o remake começa... Pera, você vai falar do remake agora? Vou. Quer fazer uma pausinha? Oi, gente. A gente percebeu que o nosso podcast estava ficando um pouquinho longo. Um pouquinho longo, a gente quer dizer quase 4 horas, 3 horas e 50 e poucos, bastantes, de duração. Então a gente achou que valia para dar um descanso para todo mundo, dividir em 2 partes. Vocês acabaram de ouvir a primeira parte, em que a gente basicamente só falou do original, porque realmente é um filme que a gente se empolga e que a gente ama. Então ficou aí, vocês ficaram agora com a primeira parte, e a gente, na sequência, tem a segunda parte em que a gente vai contar do remake e entrar nas categorias. Espero que vocês gostem, falem com a gente, deem opinião e ouçam o próximo episódio, que é a continuação desse. Parte 2 vindo aí. Brigadão, gente. Valeu, beijos. Este podcast foi produzido pela Murphys. A trilha musical é do Data Stellar Studios. A apresentação é da Manu Carvalho e do Vince Bressan. Até o próximo episódio.